Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre disbiose intestinal, que é quando a quantidade de bactérias ruins no nosso corpo cresce mais do que de bactérias boas. Eu vou te explicar mais sobre isso, vou falar quais são os prejuízos disso para a nossa saúde e como a gente pode evitar que isso aconteça. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar um pouquinho mais então sobre disbiose. Eu vou falar mais especificamente sobre disbiose intestinal, mas a disbiose pode acontecer em vários lugares do nosso corpo. Pode acontecer na pele, pode acontecer nos órgãos genitais, pode acontecer na boca. Isso porque a disbiose está relacionada com o crescimento normal de bactérias ruins em detrimento do crescimento de bactérias boas. No nosso corpo a gente tem muitas bactérias, né, gente? Muitas mesmo, que vivem tanto na parte exterior da pele quanto no nosso trato digestivo. E essas bactérias, muitas delas vivem com a gente de forma simbiótica, ou seja, elas têm um papel benéfico para o nosso corpo. E até falo mais disso no meu vídeo onde eu falo sobre o intestino e a relação dele com o cérebro, em que eu explico um pouquinho mais do papel dessas bactérias benéficas para o nosso organismo. Mas também existem bactérias ruins e existe um equilíbrio dessa flora em que normalmente a quantidade de bactérias boas é maior do que a de bactérias patógenas ruins. E a disbiose acontece justamente quando se inverte isso, quando você tem uma diminuição no crescimento de bactérias boas e um aumento no crescimento das bactérias ruins. Muitas vezes a disbiose pode ser transitória, pode ser leve, pode não causar nenhuma grande repercussão para a sua saúde, mas em outros casos ela pode trazer vários prejuízos para você. Então, quando é que normalmente acontece a disbiose? Normalmente, muitas pessoas desenvolvem a disbiose intestinal, que a gente está falando especificamente aqui, né? Quando, por exemplo, elas tomam antibiótico por uma duração média a longa. Isso porque o antibiótico, a gente até brinca às vezes, né, falando que ele é um tiro de canhão para matar uma formiguinha. Ele é um medicamento altamente potente para matar várias bactérias diferentes e muitas vezes, além de matar aquela bactéria ruim, patógena que você queria, ele também mata as bactérias benéficas que pode causar um desequilíbrio. Algumas pessoas que modificam a alimentação e começam a consumir muita proteína, muito açúcar e muitos aditivos alimentares têm uma maior predisposição para desenvolver a disbiose intestinal também. Além disso, a gente já sabe que o consumo acidental de algum pesticida pode causar a disbiose intestinal para algumas pessoas. Inclusive, eu tenho até vídeo aqui no canal falando mais sobre quais são os alimentos com mais agrotóxicos e como você pode tentar minimizar o impacto dos agrotóxicos na sua alimentação. Vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você. Se você não sabe, eu não lembro aqui, ó, tem o nome do vídeo, uma setinha, clica ali que vai abrir uma aba onde eu vou deixar vários vídeos complementares legais. Também é importante falar que as pessoas que têm hábito de consumir bebida alcoólica diariamente, 2 ou mais bebidas alcoólicas por dia, também podem desenvolver a disbiose intestinal, porque o álcool irrita a mucosa e pode matar as bactérias benéficas também. O estresse muito aumentado pode diminuir o nosso sistema imunológico e isso pode favorecer a disbiose tanto intestinal como de outras áreas do nosso corpo. Então, administrar o estresse é uma questão muito importante quando a gente fala de imunidade. E como eu falei, né, a disbiose não é só intestinal, ela pode ser da pele, ela pode estar relacionada à boca, pode estar relacionada aos órgãos sexuais. Então, pessoas que fazem sexo desprotegido têm uma maior probabilidade de se contaminarem com outras bactérias, e isso pode favorecer também essa disbiose nessa parte genital. E com relação à parte oral da boca, as pessoas que têm uma má escovação, uma higiene oral, não passam fio dental, não têm hábito de escovar os dentes mesmo, podem desenvolver algum tipo de disbiose na boca por conta de crescimento de bactérias ruins também. Algumas pessoas desenvolvem até mesmo essa disbiose na pele, são pessoas que têm alguma condição de saúde que às vezes é contaminada por bactérias ruins e aí tem uma disbiose também na pele. Então, qualquer alteração diferente que você sinta na boca, no seu órgão genital ou na pele, consulta sempre o médico especialista relacionado, porque ele vai poder te dizer se é disbiose ou não é, se é alguma outra questão de saúde, te ajudar a tratar. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Então, quais são os sintomas da disbiose? Né? Você vai pensar, será que eu tenho disbiose? Será que eu não tenho disbiose? Muitas vezes a disbiose pode causar mau hálito, ela pode causar dor de estômago, muitas vezes causa diarreia ou constipação. Então, é um trânsito intestinal alterado
está muito relacionado à desbiose. Muita produção de gases acontece também, então distensão, flatulência normalmente está relacionado com a desbiose intestinal. Algumas pessoas têm a desbiose há tanto tempo que acabam desenvolvendo outros sintomas que nem são localizados no trato digestivo. Muitas pessoas acabam tendo fadiga, dificuldade para se concentrar, irritabilidade, ansiedade. Isso porque, como eu falei, né, o nosso intestino está muito relacionado com a nossa emoção e com o nosso cérebro. Ele é chamado facilmente de segundo cérebro hoje em dia justamente por esse papel. E eu falei, né, que eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre isso, está bem completo. Se você quiser entender mais esse papel de como um intestino desregulado pode piorar até mesmo o bom funcionamento do seu cérebro, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Então, para diagnosticar a desbiose, você vai ter que ir ao médico, ele vai fazer alguns exames, às vezes alguns exames de fezes, às vezes alguns outros exames específicos, para verificar como é que está a contagem, quais são as bactérias presentes ali, e verificar se você tá ou não com a desbiose. E se você tiver, ele vai ter que analisar a causa, né? Porque, como eu falei, podem ser várias coisas diferentes. No caso de quem toma antibiótico, realmente tem que terminar o ciclo do remédio, mas é interessante que a pessoa também faça, muitas vezes, o uso de um probiótico durante o uso para evitar que essa população fique muito desequilibrada. Então, de repente, você pode acrescentar o kefir, ou você pode acrescentar o iogurte feito em casa, natural ou industrializado de boa qualidade, o kimchi. Lembra que eu tenho aqui no canal vídeo falando mais sobre os 7 melhores probióticos que você pode acrescentar na sua alimentação do dia a dia. E até dou receita de como fazer o iogurte nesse vídeo, vou deixar ele aqui embaixo. Tem uma playlist falando mais sobre o kefir, que é um probiótico fantástico. Tem bactérias e leveduras muito benéficas para o seu intestino. Eu vou deixar essa playlist inteira já aqui na descrição para você. É interessante também você acrescentar mais prebióticos na sua alimentação. Isso porque os probióticos, de fato, são as bactérias e as leveduras benéficas, e os prebióticos são como se fosse a comidinha deles. Então, onde é que a gente pode encontrar bons prebióticos, né? Facilmente nas frutas, nos legumes, nas verduras, a gente sempre vai ter ali algum tipo de prebiótico interessante para nutrir bem o seu probiótico. E, enfim, né? Boas opções são inclusive a inulina, que muitas pessoas compram. Mas a inulina não está presente na chicória, naturalmente. Então, como eu falei, às vezes a gente compra um suplemento disso, mas variando a alimentação e comendo bastante fibra, principalmente, e bastante variedade de legumes, verduras e frutas, normalmente você já consegue um bom aporte de prebióticos para nutrir os seus probióticos que você consumiu. Se você já está com desbiose, é interessante que você evite consumir bebida alcoólica, que você evite fumar, porque isso tudo inflama e prejudica mais o seu intestino. E é interessante que você limite a ingestão de açúcar ou se abstenha dele, porque o açúcar é muito inflamatório e ele pode fermentar, favorecendo o crescimento de bactérias ruins para você também. Então, o ideal é que você dê uma maneirada ou uma eliminada no açúcar, se você conseguir. Lembra que eliminar o açúcar não está relacionado a eliminar o doce da sua vida. Tem até aqui no canal alguns vídeos de receitas doces sem açúcar e dicas de como eliminar o açúcar da sua alimentação, e vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. É importante ressaltar que o antibiótico deve ser utilizado quando tiver necessidade, sempre com a prescrição do médico. Então, às vezes você fala, tô com uma dor de garganta, vou tomar aquele antibiótico que meu amigo tomou naquele dia que estava com dor de garganta. Às vezes você nem precisava de antibiótico nesse caso. Às vezes era uma outra medicação que deveria ser passada, ou até mesmo uma coisa natural, um gargarejo que você pudesse fazer em casa, pudesse te ajudar. Então lembra sempre que quem vai determinar o que você tem ou não que fazer, de acordo com o diagnóstico, é o seu médico. Então nunca tome remédio por conta própria, porque a gente já sabe que o uso de antibiótico de forma indiscriminada pode causar sim uma desbiose e pode ser mais difícil de reverter para algumas pessoas que têm esse hábito de tomar muito antibiótico sem necessidade. Quando a desbiose não é levada em conta e não é tratada, ela pode causar alguns problemas, principalmente no trato digestivo, pode causar síndrome do intestino irritável, outras alergias ou intolerâncias alimentares por um mau funcionamento intestinal. Então é muito interessante que, se você tem desbiose, você trate. E é bem importante falar também que, se você tem uma alimentação variada, bebe bastante água, se você come bastante fibra e se você consome muitos antioxidantes, uma alimentação fresca, variada, natural, a probabilidade de você ter desbiose diminui bastante. Então lembra sempre de ter uma alimentação equilibrada. Eu tenho vídeos aqui falando mais sobre reeducação alimentar, como deve ser uma alimentação equilibrada, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Me conta aqui embaixo, então, se você já tinha ouvido falar em desbiose intestinal, se você já teve isso em algum momento da sua vida, o que você fez para reverter. Eu vou adorar ver o seu comentário
Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.